Muito bem, sétimo ano, bom dia. Vamos continuar então a nossa aula de educação financeira, trabalhando com conceitos de números decimais, tá bom, pessoal? A primeira pergunta que nós temos que ter em mente é o seguinte: o que é uma fração decimal? Então é uma coisa para a gente pensar, tá? O que é essa fração decimal? Muito bem. Aí nós vamos ver o seguinte: fração decimal. O que é uma fração decimal? Eu coloquei uma frase aqui para vocês, ó. Fração decimal. Os denominadores são potências de base 10, tá? Então vamos ver. Os denominadores, estamos lembrados em frações, que são os números que ficam embaixo, ó. Então observe que nessa fração aqui, ó, 3 sobre 10, o denominador é 10, 17 sobre 100, o denominador é 100, 54 sobre 1000, o denominador é 1000, tá bom? O que acontece? Eu vou escrever da forma que eu escrevi lá, ó. Eu vou colocar aqui para vocês da forma que eu escrevi, escrevendo todos os números de baixo na base 10, tá? 3 sobre 10, esse número aqui, ó, é 10 mesmo, ó, 10 elevado a 1, tá? Está na base 10, porque 10 vezes 1 é 10. O número 100 pode ser escrito na forma de 10 ao quadrado, tá? Por que 10 ao quadrado, sexto ano? Porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Quanto é 10 vezes 10? 100. Ah, legal! Ó, o número 1000, ao invés de eu colocar 1000, eu vou escrever 10 elevado ao cubo. Quanto que é 10 elevado ao cubo? 10 vezes 10 vezes 10, que é quanto? 1000. Ah, interessante. Então, isso que é uma fração decimal. Fração decimal são frações cujos denominadores são potências de base 10. Tá vendo? Todos os números aqui de baixo são potências de base 10. Ó. 10 a primeira, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 e assim por diante. Tá ok? Agora nós vamos ver o seguinte, pessoal. O que é o número decimal? Eu escrevi algo para vocês aqui. Ó. O número decimal indica um número que não é inteiro. Então, todas as vezes que você pegar um número que não é inteiro, então ele é um número que? Decimal. Por exemplo, 5,28, ele é um número decimal. 0,374, ele é um número decimal. 54,08 é outro exemplo de número decimal. Então, o número decimal ele tem casas depois da vírgula, tá vendo? Ó, aparece vírgula aqui, ó, o número 28 na frente, ó. 0, aparece 374 na frente e assim por diante, tá bom? Então aqui nessa primeira parte não podemos esquecer que fração decimal são as frações que nós podemos escrever os seus denominadores como potência de base 10. Foi o que está aqui. E números decimais são números que não são inteiros e são escritos com casas após a vírgula, tá bom? São números com vírgula, digamos assim grosseiramente. O que é o número decimal? É o número que é escrito com casas decimais, tá bom? Ou seja, com casas depois da vírgula, tá? Isso é muito interessante. Agora, pessoal, o que nós vamos ver aqui? Uma coisa muito importante, que é o quê? Transformação de um numeral decimal em uma fração decimal. Então, como que eu posso falar isso? Vamos fazer a transformação de um número decimal em uma fração decimal, porque para trabalhar com porcentagens, isso precisa ficar bem claro para vocês. O que é um número decimal e o que é uma fração decimal, que foi o que nós vimos agora na aula anterior, tá? Exemplos, pessoal. Se nós pegarmos esse número aqui, ó, 47,32, tá? E eu quisesse escrever esse número de outra forma, o que eu teria que pensar? Ou essa setinha aqui, ó. 47,32, esse número tem, depois dessa vírgula, duas casas decimais, ó, que é o número 3 e o número 2, ó. Duas casas decimais. Ah, legal, por isso que se diz número decimal, viu? Porque depois dessa vírgula, nesse caso, eu tenho duas casas, que é o número 32, tá? Então, o que acontece, pessoal? Para mim pegar esse número aqui, ó, que é 47,32, ó como que eu escrevi ele. É como se eu apagasse essa vírgula aqui e escrevesse esse número sem a vírgula, ó.
4.732 e vou colocá-lo sob fração, pessoal. Sétimo ano, isso é muito importante, hein? Eu vou pegar esse número aqui e vou escrevê-lo sem a vírgula em cima e vou colocar aqui o traço de fração e vou colocar embaixo, pessoal, a quantidade de casas que eu desloquei. Presta atenção, depois da vírgula tem quantas casas aqui depois dessa vírgula? Tem 2 casas, ó, eu coloquei para vocês aqui, 2 casas. Então, quanto vai ser o meu denominador? 100. Interessante, tá? Então, aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula. Eu escrevo o número inteiro. Eu vou escrever esse número aqui, que é decimal, na forma de fração. 47,32 é igual a 4.732 sobre 100. Por que sobre 100, professor? Porque tem 2 casas depois da vírgula, tá ok? Olha esse outro exemplo aqui, ó. 0,023. Ó, eu vou escrever esse número. Primeiro, antes de eu escrever esse número, vamos anotar que depois da vírgula ele tem 3 casas. Ó, 1, 2, 3. 3 casas. Agora nós vamos escrever esse número aqui. Tá? Para escrever esse número aqui, eu vou escrever o número 23 sobre 1000. Por que sobre 1000? Porque é 3 casas, pessoal. Vou deslocar aqui a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Tá? Quando eu desloco o número 2 casas, vai ser sobre 100. Quando eu desloco a vírgula 3 casas, vai ser sobre 1000. Pessoal, isso é muito importante, tá bom? Então, eu estou pegando, tanto no primeiro exemplo como no segundo, números que são decimais e estou transformando eles em uma fração decimal, tá bom? Sendo que o denominador da minha fração vai ser a quantidade de casas que eu vou deslocar a minha vírgula. E deslocar para onde? Olha o meu lápis. Ó, estou deslocando para cá, ó. Para a direita, pessoal. Então, se eu desloco esse número para cá, eu tenho que dividir a quantidade de casas que eu desloquei o número. Se eu desloquei 2 casas, eu vou dividir por 100. Aqui, ó, eu desloquei 3 casas. 1, 2, 3. Quer dizer que em cima ficou o número 23 e aí eu vou dividir embaixo por 1000. Por quê? Porque eu desloquei 3 casas. Tudo bem? Aqui em azul eu coloquei uma frase para vocês, ó. Transformação de uma fração decimal em um número decimal. Então prestem atenção que é a mesma coisa e é isso que vocês vão usar, meus queridos, em porcentagem. Aqui nós pegamos o número decimal e transformamos em fração decimal, certo? Fazendo o quê? Deslocando a vírgula e fazendo a divisão embaixo aqui, escrevendo esse número sobre fração. O denominador da fração embaixo vai ser a quantidade de casas que eu vou deslocar a minha vírgula. Agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou pegar a fração e vou transformá-lo em um número decimal. É como se eu pegasse esse número e quisesse transformar nesse número. Então vem comigo. A fração 35 sobre 1000. 1000 tem quantas casas? 1000 tem quantos zeros, pessoal? Quantas casas? Tem 3 casas, tá? Então o número 1000 ele tem 3 casas, ó. Olha a setinha que eu coloquei aqui para vocês, ó. O 1000 tem 3 casas decimais. Então eu vou pegar o número 35. Eu vou pegar esse número 35 e vou escrever com quantas casas decimais? Com quantas casas decimais? Com 3 casas, pessoal. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,035, ó. Quantas casas tem depois dessa vírgula? 1, 2, 3. Ah, legal. Tudo bem, pessoal? Não podemos esquecer. E aqui, ó, eu vou dividir essa fração, eu vou escrever esse número para lá, para a direita. Eu vou com a vírgula para a direita, tá? Quando eu desloco a minha vírgula para a direita, eu tenho que ver a quantidade de casas. Como aqui é 1000, vou escrever esse número para a direita com 3 casas após a vírgula. Tá ok? Olha esse próximo número aqui, ó, 2.856. Ele está sobre 100. Se ele está sobre 100, é duas casas decimais, tá? Aqui, ó, 100 tem 2 zeros, tá? 2 casas decimais. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar esse número e vamos colocá-lo com 2 casas decimais depois da vírgula.
Então, 2.856 vai ser escrito como 28,56. Legal, tá bom? Então, vocês não podem esquecer isso aí, pessoal. Tem alguns exercícios que eu já passei para vocês, que vocês já fizeram, que é exatamente essa transformação da fração em número decimal ou do número decimal para a fração. Se o número está sobre 10, se você deslocar apenas uma casa depois da vírgula, quer dizer que o número vai ter denominador 10. Se for 2 casas, 100. Se for 3 casas, 1000, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta.